Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live. Eu vou convidar o Dr. Eduardo Poma. Vamos ver se ele já está disponível aqui. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo aí, Márcio? Opa, tudo bom, Eduardo? Estou te Tudo, ouvindo. tudo Tu certo. consegue me ouvir? Perfeitamente. Ah, tá muito bom então. Então Como é que podemos tá, começar. como é que tá a conexão aí? Tudo certo? Olha, eu acho que tá boa. Geralmente a minha conexão é boa. Tenho uma internet bem boa aqui Tá. na. Qualquer coisa, se dá um delay aí, alguma coisa na minha, eu desconecto o Ah, Wi-Fi e sim, ligo porque o da, 4G da primeiro. outra vez. Da outra Pois vez a é, culpa foi tua. pois é. É. Mas agora tô te ouvindo. Podemos começar então. O pessoal já tá se manifestando aí. Alguém perguntou qual é o tema da live. Tema livre, né? Na verdade, o tema é o conteúdo do livro, né? É alguma coisa que tenha. Como o livro tem muitas temáticas, muitas dimensões, né? Não sei, eu acho que a gente vai. A gente tinha combinado que o Eduardo ia começar falando algumas coisas e aí depois Sim. a gente encaixa Tu alguma. quer começar agora, Márcio, ou dar uns 2, 3 minutinhos para eventualmente alguém mais entrar? Ou tu que sabe. É, não, a gente pode esperar um pouquinho mais, né? Ah, pode ser. Aí, mas por enquanto não tem nenhum atraso na transmissão aí, né? Nenhum corte, né? Não, não, tá muito bom. Tá muito Tá, bom. ótimo. E, e o meu também tá bom o som. Sim, sim, sim. Bem tranquilo. É, a minha internet aqui é muito boa, é uma internet local da cidade mesmo, uma rede até que está crescendo aqui. Eles oferecem um plano muito bom, a rede deles é toda de fibra, toda construída recentemente, quer dizer, nunca cai, nunca dá problema, está sempre no talo, é realmente muito boa. E tu tá com a Alexa ligada aí, né? No modo gravação. Porque com a Alexa, não sei, não, acho que não. Ficou, a tua iluminação tá muito boa. Aí tu me mandou Ah, um vídeo não, dizendo que não, sim, sim, é, eu tenho uma programação que não, ele. eu tô escuro aí comparado aí à tua iluminação. Mas é isso. 14 pessoas. O pessoal vai entrando. Não sei se deixa eu ver se o André aqui. O André tá na live, André. Tem como botar o link nos nossos grupos? Ah, ele já jogou lá. Então vamos começar, Eduardo. Tranquilo. Ele jogou, o André já jogou lá o link nos grupos da live, então vamos começar. Tá certo. Dependendo da polemização do assunto, o número vai crescendo, quem sabe, né? É. Tá certo. Bom, como o Márcio já adiantou, na verdade, né, o objetivo principal da live é fazer uma divulgação uma live de lançamento, na verdade, do livro do Márcio, né? Não sei se todos aí que estão nos assistindo já compraram. Os que não compraram, está disponível na Amazon já, né, Márcio? Isso. Está disponível na Amazon. Primeiramente, assim, eu gostaria de fazer um breve apanhado da minha relação com o Márcio, né? Eu conheço o Márcio já há um bom tempo. Eu estava hoje até lembrando, acho que é desde 2007, né, Márcio? Porque Isso. de 2007 a 2012, ali, que foi meu período mais na filosofia. Então eu conheço o Márcio há muito tempo, né? E por diversas circunstâncias aí, a gente nunca perdeu o contato, né? Sempre mantivemos aí uma boa interlocução em questão de filosofia e vários assuntos, e política e tudo, que sempre fomos interessados, mas pelas circunstâncias do destino também começamos a conversar cada vez mais sobre esse tema, envolvendo né, questões parentais e convivência com os filhos, e guarda, o Estado de Direito de Família brasileiro, né? E isso mexe também muito com o meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou promotor de justiça e atuo numa promotoria única, então eu pego tudo, inclusive né, casos de família, né? Então eu atuo também nessa área. E foi na conversa com o Márcio que me foi despertado, na verdade, esse interesse maior nessa área, porque ele começou a trazer estudos, informações, dados, estatísticas, pesquisas que a gente não tinha acesso.
né? São coisas que não navegam, né? Não trafegam no universo do direito brasileiro, né? E mais, ele trouxe isso com um estilo de abordagem muito diferente do estilo que a gente está acostumado, nós, quem é do direito, a ver e ler, né? E exatamente por ele ser um egresso da filosofia e ter chegado, como eu comento no prefácio, inicialmente ao direito de família antes de chegar no direito, ou seja, ele já não tinha os cacuetes e muito da forma de apreender o direito que a gente é ensinado na universidade, ele chegou, digamos assim, novo, né? No direito de família e conseguiu, a partir daí, através do conhecimento que ele tem da filosofia, e especialmente do tipo de filosofia que nos foi ensinado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente tem que aqui tecer loas, né? Fazer é uma excelente faculdade. Na nossa época, assim, eu depois perdi um pouco o contato, mas era uma excelente faculdade muito preocupada com o cuidado analítico na argumentação, com a utilização precisa de conceitos, né? E ele trouxe, então, esse cuidado analítico e com isso começou a perceber vários problemas, né, no nosso direito de família brasileiro, no direito em geral, praticamente, mas especialmente no direito de família brasileiro que nos concerne aqui. Então ele começou, eu acompanhei o início dessa escrita desse livro, né? A gente começou a trocar figurinha aí já uns 4, 5 anos, e aí ele sempre dizia, não, eu estou escrevendo um livro, eu estou escrevendo um livro. Eu pensei que era já, depois de 2, 3 anos ele falando isso, eu pensei que já não era verdade, né? Mas agora eu entendo por quê, porque é um livro de muito escopo, muita pesquisa, muito dado, muito profundo. Então não é um livro que, né, muitas pessoas no direito, assim, doutrinadores, né, sentam e escrevem qualquer coisa, ou utilizam o senso comum, os chavões da área e acham que escreveram uma obra já pronta e acabada, né? Não, o Márcio ele teve a preocupação de fundamentar cada um dos pontos, fundamentar cada uma das informações, procurar a referência para cada coisa que é dita e que é tido como óbvia, verificar por que aquilo é dito como óbvio, qual é a referência que aquilo tem, ela tem ainda ressonância científica, ela ainda tem amparo conceitual, ela ainda encontra justificativo nos tempos atuais ou ela já foi devidamente refutada? Porque o direito também tem esse cacuete de adotar eventualmente uma tese, que foi a tese do momento e eventualmente amparada por uma pesquisa científica ou por alguma área de estudo, né? E depois ter sido abandonado ou refutado. A ciência avança assim, né? Afirmações científicas são refutadas a todo momento e coisas que a gente pensava que era de um jeito acabaram se tornando de outro. Mas muitas vezes o direito não acompanha isso, né? Não acompanha isso e vai ficando anacrônico. E a gente continua repetindo as mesmas platitudes que não tem mais amparo, né? Então o Márcio ele teve esse cuidado, né, de fazer essa pesquisa. Então se trata, em primeiro lugar, de um livro absolutamente inovador, né? E aqui fica o meu elogio e minhas congratulações ao Márcio por fazer algo que eu não tenho conhecimento no direito brasileiro, né? Não só no conteúdo que traz, mas na forma, né? Não só o cuidado que eu já mencionei aí, o cuidado analítico, a precisão conceitual, mas também é um estilo um pouco diferente, é um estilo mais ensaístico, né? E me agrada profundamente. Eu gosto muito de ensaio, né? É o meu estilo favorito, assim, eu gosto muito de ensaio, né? Até esse tempo acabei os ensaios do Montaigne, assim, é o tipo de livro que eu levaria para uma ilha deserta, né? Então, é um tipo de escrita, né, que me agrada muito. Então, ele é muito interessante por isso. Tem por isso que ele é agradável de ler. É uma leitura agradável, né? Não é? Se tu pega um livro de direito brasileiro, assim, o direito de família brasileiro, né, muitas vezes é aborrecido, assim, não é leve, não é gostoso, não é prazeroso. Essa é uma leitura agradável, muito prazerosa pelo estilo. Tá? Então, o primeiro elogio assim, é o caráter inovador no conteúdo e na forma. Né? O conteúdo aqui, quando eu digo conteúdo, eu digo não só o tipo de informação nova que traz, mas também de onde são extraídas as informações, né? Porque o Márcio fez uma profunda pesquisa. Aqui a gente tem não só noções de direito, mas também de psicologia, de filosofia, de antropologia, de economia, de sociologia e também de literatura e cinema, né?
Até filmes É, antigos, filmes recentes dão as caras aqui, e que dá esse caráter ensaístico para o livro. E é. isso que eu acho legal, né? Acho que uma das grandes cenas do livro, né, é extraída até de um trecho do cinema, né? Como que a gente vai dar sentido para a indignação do Luke Skywalker lá quando o Sim. Darth Vader fala, Luke, eu sou o seu pai. Aquele capítulo é muito interessante. Eles, não, mas é meu pai, não é meu pai de verdade, meu pai sócio-afetivo é outro. Então, porque isso é algo profundamente... O capítulo ali da paternidade é muito interessante, né? Ele O primeiro, né? o primeiro capítulo, ele mostra assim como a paternidade, para além até do afeto, da questão socioafetiva, ela envolve uma questão biológica muito forte de natureza humana, e algo que diz respeito à identidade de cada um, no que diz respeito até que ponto a minha história, a minha linhagem me pertence, né? Então, Sim. essa questão da linhagem, da história, a necessidade de conhecer as suas raízes, de conhecer a sua origem, a sua genética, né? Isso tudo faz parte do tipo de pessoa que nós somos, né? Enfim, então o Márcio traz ciência séria e respeitada, né? E com isso ele procura refutar muito dos chavões que é uma das áreas que é muito criticada assim, no livro, muitas das afirmações da psicanálise, né? É. Que são bastante refutadas, especialmente a psicanálise da década de 60 ali, né? E como isso se entranhou, se entrincheirou, né, na cultura jurídica brasileira. E ele, né, traz aí contribuições da psicologia social e da moderna psicologia, do Steven Pinker, É. da Judith Harris, né, que mostram que, não, na verdade, elas são, como é que seria, baseless, né, sem fundamento, muitas delas. E esse é outro ponto também que merece elogios do livro, é que ele traz muito literatura estrangeira. A gente não... Mas é um outro tipo de literatura estrangeira, porque no Brasil, Isso. até pela nossa origem, do nosso direito, a gente traz bastante até contribuições estrangeiras, mas é muito mais, né, dos países da Civil Law, né? França, Alemanha, né? O Márcio, com isso a gente fica... a gente não traz muita coisa do mundo anglo-saxão, né? O Márcio trouxe muita coisa do direito americano, né? Não só do direito americano, mas Inglês. da psicologia, da ciência americana. Que a Uhum. gente não entra, não tem nada aqui, não se fala sobre isso. E né, eu me impressionava às vezes com os journals, né? Lá eles têm journals para tudo, né? Tem um journal de divórcio, um journal Isso. sobre guarda, um journal sobre recasamento. Né? Isso. Então é uma produção bibliográfica assim, gigantesca que a gente está completamente alheio. Completamente Uhum. alheio. Eu nunca tinha ouvido falar, e essa, acho que para mim foi uma das coisas mais interessantes, do consenso de Warsaw. Né? É. É uma dos trechos mais interessantes do livro, assim, que fala... me corrija se eu estiver errado, mas o Warsaw foi um psicólogo famoso, né, que ele compilou, fez uma meta-análise e compilou diversas contribuições, diversos estudos e pesquisas sobre convivência parental e guarda dos filhos, e estabeleceu, né, com diversos outros acadêmicos, chamado consenso de Warsaw, diversas teses assim que já encontraram sedimentação na ciência e na psicologia americana. Muitas delas em franca contradição com a nossa teoria e É, prática brasileira, né? ele é um É isso, Márcio? pesquisador, ele é um pesquisador americano, ele foi conselheiro do Bill Clinton, de psicologia durante o governo Bill Clinton. Ele tem uns livros sobre divórcio, uns livros sobre desenvolvimento infantil. Ele pesquisa guarda compartilhada e alienação parental, que são os temas de interesse dele. E ele é um cara citado assim, na literatura, ele é um player, né? Ele publica artigos, e ele publicou esse artigo que está citando aí de 2014, que é juntou vários especialistas. Esse artigo dele, é bom que se diga, né? Esse artigo, ele surgiu, o consenso surgiu para se opor a uma publicação de uma australiana chamada Jennifer McIntosh. Ela escreveu um artigo dizendo que a alternância de lares fazia mal. E é um negócio tão criticado na literatura técnica, o trabalho dela, que começou a produzir várias manifestações, né, e uma cobrança assim, moral do pessoal da psicologia de si mesmos, assim, de dizer, poxa, mas
a gente permite que esse tipo de publicação, supostamente amparada na teoria do apego ou em outras áreas da psicologia, sejam usadas no direito. E a Mackintosh ela é citada pelo Rolf Madaleno, um dos livros dele lá, e pela Clara Sotomayor, que é uma jurista portuguesa importante. Olha, e aí o Rolf Madaleno diz, olha, a ciência diz que faz mal. Na verdade, a ciência mesmo disse que o trabalho da Mackintosh era uma porcaria. Foi o que todos os disseram. Tem um paper recente, agora de 2021, O Apego Vai à Corte, que foi publicado por 70 especialistas em teoria do apego, são praticamente os principais pesquisadores. Eles citam a Mackintosh como um exemplo de pseudociência, de um uso desonesto intelectualmente da teoria do apego para ser usado em vara de família. E o Warshak está nesse bojo aí de pesquisadores, como o Michael Lamb, tu compraste o livro, né? A Joan Bekele, a Judith Wallerstein, são pessoas dessa tradição assim, de escreverem sobre desenvolvimento infantil e sobre arranjos de custódia. E eu cito ele no 4º capítulo. Sim, é bem interessante porque ele mostra, né, o grande consenso científico nesses temas, e as teses ali que foram alinhavadas, elas são a maior parte delas não encontram ressonância do direito de família brasileiro, né? Por exemplo, ali uma delas era que não há prejuízo algum na alternância frequente de lares, né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma. Que não haveria problema uma criança pequena, né, não tem idade, já em pernoitar com o pai, também coisas assim, Isso. né? Tá certo. O 2º capítulo do livro é o ponto mais importante sobre isso, né? Porque o livro nasce dessa inquietação de tentar descobrir de onde é que veio essa ideia de que a criança tem que ter um lar de referência. Eu perguntei para várias pessoas, inclusive algumas conhecidas aí no debate do direito de família brasileiro, e elas não sabiam exatamente a origem. Eu fui encontrar nessa literatura internacional. Tem um artigo do Warshak, que é Pernoites, eu acho que é um artigo de 2018, que ele faz um apanhado assim, de onde é que veio essa ideia de que a criança não pode... por que a criança teria que ter um lar? Na verdade, não existe essa expressão lar de referência na literatura. O que existe é a ideia de que a criança tem um vínculo com uma pessoa especial, que na psicanálise eles chamam de genitor psicológico, e na teoria do apego se chama de cuidador primário, ou figura de apego principal, enfim. E é dali que vem a ideia de que a criança tem que ter um lar de referência. Quer dizer, isso foi uma interpretação dada pelos juristas brasileiros quando começou a surgir a guarda compartilhada no Brasil, né? Porque aí é que tá, tu disseste, nós não acompanhamos o debate internacional ou a produção americana. Esse é um ponto importantíssimo. Tu falavas da formação que nós tivemos na filosofia. Eu, primeiro, agradeço a formação que eu tive lá, justamente por esse rigor, pela exigência que eu fui submetido, também fosse, todos nós fomos naquela época, né? Não sei como é que está agora, mas na época era assim. E eu pensava muito sobre isso. Antes de entrar aqui, eu estava pensando o que eu diria como uma característica, né? Um amigo elogiou meu livro dizendo que eu não escrevia como alguém das humanas, porque ele é das exatas, ele é um pesquisador das exatas. E eu disse, cara, mas eu escrevo como qualquer pessoa, tanto de humanas como exatas, que mora nos Estados Unidos. Não existe essa noção que nós temos das exatas no Brasil, ela é muito ligada ao Brasil e à Europa. As exatas nos Estados Unidos, desculpa, as humanas, não sei se eu falei exatas mais de uma vez, mas eu estou falando das humanas. A noção que nós temos das humanas, com aquela coisa assim, meio drogas e rock and roll, ela não é assim. A ciência sociais nos Estados Unidos é muito rigorosa, é bastante científica, cheia de estatísticas. A antropologia também, eles estudam macacos, eles ficam... É uma coisa bem rigorosa. A psicologia também. Até a teoria do apego, que eu critico bastante no livro, mas ela é feita... Há uma tentativa de dar a ela um caráter científico. A filosofia nos Estados Unidos, e nessa tradição... Aí não é Estados Unidos, mas essa tradição, Oxford, Cambridge, Estados Unidos, né? Ela é uma filosofia que busca o rigor, a lógica, não permitir que termos sejam usados de modo solto, e nós não. O que nós temos aqui é uma tradição quase literária, né? A psicologia no Brasil é uma psicologia muito literária.
Eu estava vendo um vídeo do Christian Dunker, que é um psicanalista conhecido, ele estava mostrando a literatura dele, assim, os livros dele, e não tinha pesquisas, era só livros de literatura, que é importante você ser culto, mas numa área que lida com saúde pública, você tem que ter ciência. As suas teses têm que estar ancoradas em pesquisa. Não pode ser uma coisa assim, não sei quem disse, não sei o que lá. Que são os livros de direito, eles foram os meus choques quando eu comecei a ler, porque, claro, eu fui para a literatura internacional, lá eles diziam uma coisa, os livros de direito brasileiros diziam outra, né? Uhum. Cheios dessas frases assim de gurus, porque não sei quem lá disse não sei o quê. Tem a psicanalista francesa, aquela que é muito citada, Françoise Doutor, tem a Anna Freud, tem a Melanie Klein, tem o Winnicott, que são todos autores que não são citados na literatura contemporânea. Ninguém cita essas pessoas, aliás, eu acho que elas nem conhecem. A Melanie Klein, a Françoise Doutor nem deve ser conhecida, né? E eles são muito citados. Ah, não sei o que, porque a Melanie Klein disse, porque a não sei o que disse. E não tem pesquisa. Você abre um livro de guarda compartilhada no Brasil e ele não cita uma única pesquisa sobre arranjo de custódia, que tu disseste há pouco atrás, né, que nos Estados Unidos tem essas revistas, né, Remarried, Marriage, não sei o que lá. E nessas revistas eles publicam estudos, que é as humanidades nos Estados Unidos, é pesquisa, essa sociologia ligada ao governo, aí tem um departamento do governo que patrocina uma pesquisa, eles vão a campo, eles vão na casa das pessoas, eles batem e fazem pergunta, eles criam aqueles estudos de corte, né, longos, tem estudos longitudinais, que são os que eu cito no livro, né, não é um livro só sobre teoria do direito ou conceitos de direito, eu cito muita ciência, né? Pesquisas, toda a parte do desenvolvimento infantil no segundo capítulo. O direito brasileiro em geral, mas o direito de família brasileiro, né, eu comentei há um tempo contigo, não tem uma pesquisa, por exemplo, afinal, todos esses arranjos que estão sendo formados, né, como é que existe algum acompanhamento, né, de como que está sendo a reação das crianças ou de como que está sendo implementado, se está tendo efeitos negativos ou positivos, né? Também não tem nenhum tipo de estudo que faça uma análise estatística, quantos casos de guarda compartilhada são deferidos, quantos de guarda unilateral, desses de guarda unilateral, quantos são para o pai, quantos são para a mãe, desses pedidos liminares de guarda, quantos são deferidos, quantos são deferidos para o pai, quantos são deferidos para a mãe, coisas assim que teria para a gente ter um ponto de partida para começar a pensar sobre como está o estado atual do direito de família brasileiro a partir desses dados que nos propiciariam, então, fazer uma leitura crítica de, olha, a situação está essa, né? O que a gente tem é impressões esparsas, né? Ouvi falar por aqui, a impressão que tem do seu trabalho, quem trabalha com isso, mas uma visão sistematizada de como os tribunais vêm decidindo e em que sentido e como que vem se formando a jurisprudência nesse ou naquele outro sentido, não existe, porque ninguém se colocou a fazer essa análise estatística, né? A gente vê no máximo tendências, né? Tendências num sentido, tendências no outro, mas esse tipo de pesquisa pontual, assim, que isso é uma coisa que eu gostaria de saber, por exemplo, né, das liminares, dos pedidos liminares de guarda unilateral, quantas foram deferidas, né, quantas foram ajuizadas pela mãe, quantas foram ajuizadas pelo pai, das ajuizadas pela mãe, quantas foram deferidas pelo pai, quantas foram indeferidas, considerando as guardas liminares provisoriamente deferidas, quantas foram confirmadas ou quantas foram revertidas ao final do processo, sabe? Tudo isso são informações relevantes que poderiam a gente começar a pensar o direito de família de forma um pouquinho mais inteligente, né? Eu acho que nós temos dois problemas aí, né? O primeiro é a falta de dinheiro. Não tem dinheiro para fazer essas pesquisas, elas custam caro, né? Os americanos conseguem fazer, os europeus fazem. O segundo problema me parece mais grave ainda, é que nós não temos o cacuete, nós não enxergamos a produção científica nesses termos. Era o que eu estava dizendo antes, né? Nós temos esse costume de literatura, de contar uma historinha. Nós tivemos, a nossa economia foi por muito tempo assim. Tem um vídeo muito bom do Marcos Lisboa, é teórico, é quase filosófico ali o que ele está falando. Quem conhece um pouco de economia vai entender bem. Que ele faz uma distinção entre a heterodoxia na economia e a ortodoxia. E aí ele diz, olha, a heterodoxia só existe no Brasil. A ortodoxia é o padrão
na economia internacional, mesmo que seja de esquerda ou de direita, você vai estar dentro de uma linguagem comum, que é a ortodoxia. O que foge disso é outra coisa, ele falou, que é muito comum no Brasil, que é o quê? Contar uma Uhum. historinha. E aqui a gente conta uma historinha, né? Você abre um livro, por exemplo, de direito de família, e ele não cita estudos, parece não ser necessário. E esses estudos existem. Se você não fez no Brasil, porque a gente não tem dinheiro, que era o que eu dizia Uhum. antes, é um problema, mas esses estudos existem. Os americanos fizeram, os canadenses fizeram, os alemães fizeram, os franceses fizeram. Na Suécia, eu cito vários estudos suecos, noruegueses, finlandeses, belgas, e tem dados sobre isso. Se não tem esses dados, tem os dados sobre desenvolvimento infantil, adaptação, criação, estudos sobre genética comportamental, que é uma área muito grande da psicologia. Você quase não vê ninguém falando de genética comportamental na psicologia brasileira, que ela é muito também dessa coisa do não sei quem disse, não sei quem falou, porque Freud dizia. Isso me chamou a atenção, né? As pessoas citarem nos livros de direito brasileiro autores que não são mencionados na tradição, assim, na literatura contemporânea da ciência. Ana Freud, por exemplo. Tem um livro É, do. o Pode direito falar, da pode família, ele é extremamente autorreferencial, né? falar. Uh, uma vez eu lembro que tu até fez citou, porque segundo um doutrinador, sei lá, Silvio Venosa, segundo Silvio Venosa, a criança precisa ter um lar de referência, alguma coisa assim, mas aí tu até foi irônico, tá, mas quem é o Silvio Venosa para dizer, ele tem alguma formação psicológica ou Sim. para ter essa informação? Ele não, mas os próprios, então, viram realmente autorreferencial, né? Sim, Uh, tem um exemplo muito bom no meu livro que o Flávio Tartucci diz que uma uhum, psicanalista disse que a guarda alternada faz mal, no doutorado dela. uhum. Eu li todo o doutorado dela e o que ela dizia no doutorado é que o Flávio Tartucci havia dito que a guarda alternada faz mal. Sim, genial, né? E, e tem assim, tem o Rolfo Madaleno também faz isso, o Rolfo Madaleno disse que não sei quem disse, não sei quem disse que o Rolfo Madaleno disse, e fica uma coisa, e eles ficam dizendo. A Glícia Brasil também, ela fala que o Mário Delgado falou, e o Mário Delgado falou que não sei quem falou, mas a pergunta é, mas qual é a origem de tudo isso? Quais estudos você tem? Qual é o conceito? Não há nem A clareza gente, a gente conceitual não do tem que nós praticamente estamos nem falando. divergência, né? A gente não tem praticamente nem divergência, né? A cultura do enfrentamento e do debate, assim, de teses divergentes que se chocam quase não existe. No Brasil sempre tem a corrente A, B e a mista. A mista é Sim, uma junção das mas duas. assim, isso que tu disseste é importante também, porque também tem a ver com a tradição que nós somos educados lá É. no departamento. Eu fui educado, a minha educação, eu tenho a Silvana, da Diário de um Alienado, a gente conversa muito sobre isso. Ela fez uns vídeos hoje recomendando a compra do livro e tal. E eu agradeço, porque a gente está nessa há muito tempo, já estive na Diário, escrevia lá, fazia publicações. Eu já falei isso bastante para ela, Silvana, eu tenho uma formação de enfrentamento. Eu fui educado nessa tradição. Os meus professores me confrontavam e esperavam que eu reagisse de modo confrontativo. A Lia fazia isso, todos, o Paulo, todos os Do professores que Baltazar, eu né? tive. O Baltazar, Do o Boeira. Boeira, que foi. O Boeira foi teu orientador também, né? Foi. Foi nosso orientador, né? E quando você vai para a literatura internacional, principalmente nessa área que nós estamos, existe esse enfrentamento. O Nose que fica debochando do Rawls, o outro responde. Quando você lê os livros, mesmo livros de. Eu cito no sexto capítulo o Robert Minokin, ele tem um certo humor, aquela ironia inglesa, aquela coisa assim, um deboche, um tom. Não tem essa coisa no Brasil que parece que está todo mundo certo. Dá uma impressão assim de que mesmo que você discorde, todo mundo tá, sabe, uma coisa ecumênica, que é muito esquisito, porque não, lindo o seu livro, maravilhoso o seu livro, mas eu disse o contrário do que você pensa. E como não há enfrentamento, não há clareza sobre as ideias que se defende. Aqui se difundiu a ideia de que guarda compartilhada é sobre decisões, mas não há nenhum estudo sobre os benefícios de decisões compartilhadas, onde é que eles tiraram isso? Mas não se sabe, que fica repetindo, e como não tem enfrentamento, é uma área de muita bajulação, e eu acho que isso é pior no direito de família. Eu tenho pouca experiência assim, com outras áreas do direito, mas o direito penal me parece ter essa coisa até pela própria área, né? Tem um tom mais assim, ríspido, né, de embate filosófico até, mas o direito de família não tem. E aí quando ele vai para essa ideia assim, de interdisciplinaridade,
são as pseudociências que a pessoa gosta, não tem um... Porque o ponto que eu tento mostrar no livro, que eu acho importante, qual é o critério de verificação, qual é o voto de Minerva? São as evidências. Não importa se não sei quem disse, não sei quem lá falou, e não sei quem lá leciona. Ele tem dados que corroboram aquela tese que ele está sustentando, ele apresenta evidências. Olha, eu estudei 10 mil crianças, não aconteceu nada. Eu estudei 15 mil crianças, está aqui a estatística, está aqui. Claro que não é um único estudo, eu também comento isso no livro, né? A ciência não é um estudo. A ciência é uma conversa que vai sendo produzida ao longo de 10, 15 anos, 20 anos, até solidificar uma tese, até consolidar, né, uma posição que é hegemônica, ela vai sendo produzida. Tem um estudo aqui, tem um outro estudo lá que encontra o mesmo resultado. Aí tem uma meta-análise de 4 ou 5 estudos que diz, ó, realmente esses estudos foram muito bem feitos e parece que o resultado está certo. Aí vem mais um novo estudo, feito em outro país, confirma o que aquele ali dizia. Tá? E esses estudos todos conversam com estudos de outros temas, de outras temáticas, e diz, não, ele não confronta com a ciência de outras áreas. Então você vai juntando tudo isso, vai juntando evidências, vai juntando evidências que nos dá a garantia de que podemos confiar nisso aqui, por exemplo, porque isso aqui está embasado em, como eu mostro no terceiro capítulo, né? Não é um estudo sobre guarda compartilhada, são vários, em vários países, estudos longitudinais, estudos com várias métricas diferentes, que medem coisas diferentes, um estudo mede felicidade, autopercepção de felicidade, outro estudo mede doenças psiquiátricas, outro estudo mede de conforto espiritual, com, né, uma sensação de pertencimento, outro estudo com criminalidade, se a criança se envolveu na criminalidade. Você começa a juntar tudo isso e isso dá um vetor. A ciência trabalha com vetores, né? Às vezes tem tantos vetores que você diz, não, realmente, isso aqui está muito bem solidificado, né? Sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta, acho que talvez muitas pessoas estejam se perguntando, né? Por que Alice no País das Maravilhas Família, né? O que a experiência do livro, né, literário Alice no País das Maravilhas, e Alice através do espelho, acho que até mais, traz para o direito de família brasileiro? Até que ponto o tipo de realidade que a Alice experiencia, né, para o mundo distorcido que ela vai, é também o tipo de realidade que quem está numa vara de família experimenta? Eu acho que dá para responder isso de várias maneiras, eu posso começar de várias maneiras e todas partem digamos assim, de uma contradição, ou de um erro lógico, ou de algum problema, porque Alice é um livro, né, não só de maluquices, né, mas é um livro sobre matemática e sobre lógica. Muitos dos problemas que a Alice trata ali são problemas lógicos ou matemáticos. E você começa a notar que o discurso no direito de família ele é contraditório, às vezes ele não tem uma fundamentação. Essa ênfase, né, em umas platitudes, como tu disseste antes, que não nos dizem nada, mas aquilo fica sendo repetido. Por exemplo, não, no melhor interesse da criança. Tem todo o 6º capítulo que eu faço uma análise desse conceito do melhor interesse da criança. Aqui na literatura americana eles debatem isso. Aqui no Brasil é simplesmente dito, não, porque a guarda compartilhada ela garante. Eu estava lendo uma decisão de um desembargador logo que eu comecei nesse mundo, né? E eram 3 páginas sobre a importância da guarda compartilhada. 3 páginas. E aí no final ele disse, portanto, determino que a convivência se dará sábados quinzenais, o pai busca a criança às 2 horas da tarde e entrega às 6 da noite. Já vi isso. Eu fiquei chocado com aquilo, mas isso aqui não é uma guarda compartilhada. E de que modo isso aqui é benéfico para a criança? Então ficou essas contradições. Eu comecei a dizer, não, esse mundo é muito estranho. Por exemplo, o conceito de convivência qualitativa. A ideia de que a criança com o pai tem que ter uma relação, não, a quantidade não é o essencial, a quantidade é o essencial. Mas como é que você mede previamente a qualidade? Sabe, são umas coisas estranhas. Assim, o próprio lar de referência, o sujeito diz que a criança precisa de um lar de referência. Aí diz, tá, mas o que acontece se a criança disser vamos para casa quando ela está comigo, por exemplo, que não tem um lar de referência? Eu digo para ela, você não mora nessa casa para se sentir desconfortável, para se sentir excluída. Eu até tenho um exemplo, todo mundo gostou no livro, tem um exemplo disso, né?
Quer dizer, você começa a notar que tem umas coisas que são tão estranhas quanto. Na Alice, o sujeito pergunta, quer mais chá? E ela diz, como posso tomar mais se ainda não tomei nenhum? Ele diz, mas não pode tomar menos. E assim vai indo. Você começa a notar que tem algo de errado, não é? Sim. O Conrado Paulino, que é um doutrinador, ele faz uma crítica à guarda alternada, ele diz, os pais pensam que os filhos são divisíveis no tempo e no espaço. Mas os filhos são divisíveis no tempo e no espaço, Claro. porque a divisão no tempo e no espaço é o que propicia a convivência, porque ela não pode estar na minha casa e na casa da mãe ao mesmo O filho de tempo. Schrödinger, assim. Exatamente. Tem umas frases que você... Mas Sim. por que você disse isso? Né? Ou isso, que também é uma coisa muito É o, engraçada. é o que tem no marcador de página, né? Isso, Uma isso. coisa É, é é, convivência, outra bem diferente é não, convivência. isso é outra coisa também que me chamava muito a atenção, assim, que é uma característica da linguagem do direito, de família pelo menos, né? Que é assim, a pessoa diz, uma coisa é a guarda, outra, completa, absoluta, total, integral, Sim, clássico. universalmente diferente. Se você entope desses advérbios assim, e aí não se pode confundir Aham, de aham. modo algum, de maneira alguma, mas é claro que se pode se confundir, porque são conceitos relacionados. Uhum. Guarda e convivência tem na guarda unilateral, a criança não mora com a avó, ela mora com a mãe ou com o pai. Sim. Há uma forte relação entre convivência e guarda, como há uma forte relação entre guarda e pensão, entre dias de convivência e pensão, enfim, há uma série Só que assim, qual é o ponto? Né? Por isso que tem dois nomes, né? Essas platitudes, essas frases, elas acabam fazendo com que o pai... Vou te dar um outro exemplo. Então, o pai, ele deixou a criança com a mãe. Uhum. Ele não quer cuidar, o fardo do cuidado ele entregou para a mãe. Aí é muito fácil, os pais fazem isso, olha Uhum. só. Mas se ele disser, não, então eu não vou deixar com a mãe, então eu quero a guarda. Não, então agora ele está Uhum. tirando a guarda da mãe, então ele está tirando a criança da mãe. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer meio a meio, fica 15 dias comigo. Não, agora ele está fazendo isso para não pagar a pensão. Então o É, sujeito está sempre sim, errado. sim. Ele está sempre errado. Se ele deixar com a criança com a mãe, se ele ficar com a criança, ou se ele ficar metade do tempo com a criança, ele estará errado nas três posições. É, Então, e aí? Então, não tem é. como. Você vai indo nessas coisas. E aí você é atropelado por essas, O, por essas, o- essas o livro platitudes. Né? inicia assim, é muito divertido, né? Aqui é a página 15. Né? É muito, muito engraçado que descrever essa. No ordenamento jurídico brasileiro só existem Ah, duas modalidades de guarda, a unilateral e a compartilhada. Na unilateral, a criança mora com o detetor da guarda, mas é importante saber que a guarda não tem nenhuma relação com o lugar onde a criança mora. Guarda é exato. autoridade parental, exceto na guarda unilateral, pois a criança mora com o guardião. Na guarda alternada, que não existe, em que a criança mora com os dois, e na guarda compartilhada, em que a criança mora com o detentor da guarda. É hilário isso. Então, eu acho que é isso, acho que tu mostrou bem, e cada capítulo, né, começa com um trecho de Alice, né, que E nem eles têm a regulamentação da guarda da Rainha Vermelha, a né, vermelha. aliás, né, Alice através do espelho, eu acho o livro muito melhor que Alice nos Países Maravilhas, até, apesar, eu acho, e tem mais referência até ele, eu acho Sim, literariamente sim. superior. Eu acho que ali no início, né, a Alice, ela tá correndo, mas fica sempre no mesmo lugar. Ela sempre fica no mesmo lugar, né? Daí a Rainha Vermelha, ela fala isso para a Rainha Vermelha, mas eu corro e não saio do lugar. Lá onde eu morava, né? Tu ia de um lugar e chegava a outro. E a Rainha Vermelha, que estranho, não, aqui a gente corre para permanecer no mesmo lugar. Então, acho que isso é um ponto importante. A evolução do, da definição da guarda compartilhada, né? Isso é muito interessante, né? Tu mostra bem como um cenário inicial de primazia, né, da guarda unilateral, aí teve que vir uma lei para dizer que a guarda compartilhada era a regra, mas aí isso foi interpretado de outra forma, aí veio uma outra lei dizendo, não, calma aí, é isso Sim. que quer dizer. E foi novamente, o que mais precisa ser dito, quão mais explícita tem que ser a lei. Porque a lei não tem problema nenhum, é uma baita lei. A lei é Não, mas boa, porque é, a lei é embasada, geralmente assim, lei séria, essa é uma lei séria, foi feita assim, é uma lei embasada em estudos científicos que justificam a primazia da guarda compartilhada pelos benefícios que ela traz, pensando na convivência regular e frequente, né, dos pais e filhos. Mas a cultura jurídica, e esse é um ponto, né, interessante,
a legislação vai num caminho, muitas vezes procurando avançar certas pautas, né, querendo mudar o cenário, e a cultura jurídica ela é mais conservadora nesse sentido ruim, ela se atém ainda, se não aos termos anteriores, se esses são revogados ou considerados não mais prioritários, se atém a uma ressignificação, né, dos novos termos, que agora têm a primazia, como a guarda compartilhada, de tal forma que eles são ressignificados para significar a mesma coisa que era o conceito anterior. Então, a guarda compartilhada, que é uma coisa que critica, né? A guarda compartilhada com lar de referência e convivência quinzenal é a guarda unilateral. Né? O fenômeno é o mesmo agora, com outro nome, né? Então é bem curioso como a cultura jurídica ela é mais lenta, ela não lenta ou reativa a coisas que afetam a forma como ela vem operando já há tanto tempo, né? E a gente ainda tem a cultura da guarda lateral da primazia materna, né? Esse é o fato. Tu citaste ali o capítulo que tem a rainha, né? É mais ou menos o que acontece com os pais, eu penso, assim, que você corre, às vezes, para manter. Estava falando agora dessa primazia materna, das reclamações de um homem em relação à mãe da criança não tem o mesmo impacto. Uhum. Uma mãe reclamando do homem, você consegue o afastamento, você consegue uma redução da convivência. Então, você mantém um processo por 4, 5, 6 anos, o pai tem a esperança de, com o tempo, ir aumentando a convivência, mas às vezes ela vai reduzindo por uma desculpa qualquer, né? Por isso que eu achei em todos os capítulos têm esse trechinho da Alice, tem uma profunda relação com o que vai ser discutido ali. Por exemplo, o primeiro capítulo fala do Tweedledee e Tweedledum, que são gêmeos na Alice, no livro original, né? No desenho eles são aqueles gêmeos amarelo e vermelho, mas eles também são o mesmo. Eles são como reflexos do espelho, o Lewis Carroll falava disso, que é um pouco essa brincadeira que eu faço com o padrasto, o pai socioafetivo. Por exemplo, a ideia, eu estava com um processo de um amigo aqui ajudando ele, né? Veja que interessante como são essas ressignificações, tu disseste aí. Ele disse, a mãe da criança quer levar a criança para outro país. E ele disse, não, eu sou contra, porque o meu filho está morando, inclusive, comigo agora, eu quero que ele fique comigo, porque se ele for, ele vai perder a relação que ele tem comigo, com o pai, e os benefícios da paternidade. Mas ele estava falando deste pai. Uhum. Como diria lá o Tomás de Aquino, estes ossos e estas carnes, não é um outro. Uhum. Sou eu, né? E o que a psicóloga respondeu? Que a função paterna seria exercida já pelo novo namorado da mãe, com quem ela estaria indo. Mas ele não estava falando de função paterna, até porque, eu fundamento isso, sustento isso, e função paterna não existe. Esse é um termo ligado à psicanálise que é irrelevante. Função paterna. Figura paterna até dá para discutir com uma ideia de um. Agora, a criança só tem um pai, que é o seu pai. Uhum. E ela tem a relação com este pai. Né? O outro sujeito não é o pai da criança. Nós não fazemos esse esvaziamento em relação à mãe. Né? Dificilmente o pai, então, responderia, tá, mas se é por isso, não precisa ir com a mãe, porque a minha nova namorada vai fazer a função materna. É que a função materna só pode ser exercida por aquela pessoa. Sim, por causa das ideias... E nunca se fala em função filial, né? Existe algo que é aquela relação específica entre aquelas duas pessoas. Um é o pai e o outro é o filho, que não são fungíveis e podem ser substituídos sem prejuízo por outra pessoa. Mas isso está muito bem explicado, eu penso no segundo capítulo, quando você tem a ideia, que me parece reducionista, vinda da psicologia, de que o pai e a mãe, eles são vistos de uma perspectiva utilitária, assim, eles servem para o desenvolvimento infantil da criança. Então, um cumpre uma função, o outro cumpre uma função, então o judiciário está preocupado com o desenvolvimento infantil. Primeiro que, ainda que se fosse verdade, o desenvolvimento infantil é uma parte talvez importante, talvez fundamental, mas não é o total de uma criança. Exato. Tem outras coisas na vida dela. Exato. Né? Por exemplo, se você tem uma boa relação com seu pai aos 30 anos, você está precisando de dinheiro, ele pode te emprestar. Se você não tem uma boa relação, ele não vai te emprestar. Isso não tem nada a ver com desenvolvimento infantil, isso tem a ver com uma relação. Sim. E aí o ponto é o seguinte, se, como uma parte da psicologia contemporânea defende, pai e mãe não têm esse impacto no desenvolvimento infantil, daí a gente rompe os laços, quer dizer, não existe mais nada, e perguntavam para... E aí a pessoa dizia, então você está dizendo que pai e mãe não têm importância? Não, eu estou dizendo que tem uma importância ainda maior do que ter essa importância.
Quer dizer que eles fazem outra coisa na vida de uma pessoa. E não auxiliar Não, no desenvolvimento. não auxiliar no desenvolvimento. Eles estão lá para ser o pai e a mãe desta criança, daquela criança. Eles são a história. Eles são a ligação dessa criança com um legado. Uma das questões que eu deixei de fora do livro, eu achei difícil de abordar, mas seria legal também, é que o movimento negro, por exemplo, reclama muito, e é um tema importante de debate, da ausência de um referencial, porque quando você é trazido... Mas eu falo um pouco disso, porque Steven Pinker fala disso. E eu cito isso no primeiro capítulo, que quando você é escravizado, levado para outro lugar, você perde essa conexão, então você não tem aquilo que os outros têm, quer dizer, a minha família vem do Renato, que vai para o Paulo, que vai para o Pedro, que vai para não sei quem, que viemos da Alemanha, e depois, antes disso, estávamos na Baviera, não sei o que lá, que é o que a gente sempre faz, né? E que o escravo perde. E isso é uma coisa que se discute muito. Aí você, simplesmente, o direito de família brasileiro finge que isso não existe. O pai ou a mãe é só uma função, como se fosse uma creche. Alguém que cuida da criança. Mas não é alguém que cuida. E aí é um ponto importante também que o livro vai debater, é que a genética ganhou um impacto muito maior na psicologia no século XX do que ela tinha, nos meados para frente agora, principalmente nos últimos 20 anos. Antes se achava, essa ideia de que pai e mãe são uma creche, ela vem da Nurture Assumption, lá do livro vem da ideia da psicanálise, da tábula rasa, que o Steven Pinker fala no livro dele, de que a criança nasce, tudo que ela vai ser depende dos cuidados, e não é verdade. Quase 50%, talvez mais de 50%, vem da genética do pai e da mãe. Sim. Então ela se reconhece no seu pai porque tem traços de comportamento que estão inscritos no DNA. Ela se reconhece na sua mãe, ela se reconhece fisicamente. Então essa ideia assim, de que você trocar crianças me parece de uma violência, e é uma coisa muito forte no direito brasileiro e não é forte nos outros países. Essa intercambiabilidade, né, do você trocar o pai, e aí isso produz isso que eu chamo de afastamento, porque eu não preciso proteger o vínculo dessa criança com esse pai, porque agora eu já tenho um outro que já substituiu. E aí quando você vai fazer isso com a mãe, eles dizem, não, mas o vínculo com a mãe é diferente, é estruturante. De novo, isso não é o que diz a lei brasileira. É o que diz a doutrina, a jurisprudência. A lei diz o contrário. Dá primazia à família natural, que chama, ou à família extensa, biológica. Sim, mas isso é uma tem tanto que eu achei importante começar o livro pelo artigo do Vilela, né, que é um artigo muito forte no direito de família, e digo aqui, acho um artigo muito ruim, de baixa qualidade, assim, intelectualmente falando, porque tem essas frases de efeito, essas platitudes, mas ele está errado do ponto de vista bíblico, filosófico, antropológico, sociológico, psicológico. Só para o pessoal entender que ele faz uma análise ali da decisão de Salomão de dividir o filho, né? Isso. Que é uma coisa óbvia que Salomão está... E aí eu até comento, né, o caso porque o sujeito parece que ele está defendendo que alguém possa reivindicar o filho dos outros por amor. Me parece uma coisa tão tola. Então, se a outra mulher que não era mãe, sabia que não era mãe, reivindica a criança, e aí eu até brinco no livro, né? Pô, se eu fazer um teste para ver quem é que ama mais, então se eu amo mais, então eu levo a criança que é filha dos outros para minha casa, porque que loucura isso, né? E isso é levado a sério, assim, no debate brasileiro, no direito brasileiro, esse livro. E esse artigo ajuda a construir essa relativização. Sim. Né? A outra pergunta que eu ia te fazer é, né, tu coloca aqui logo no título, Manual para Paternidade contra Ideologia de Afastamento. Esse é um livro só para pais, Márcio? É essa provocação que eu queria te fazer. Não, eu acho até que é mais para... Talvez seja mais para advogados, juízes e promotores, mas os pais vão encontrar... Por que eu chamo de manual para a paternidade? Porque, de certo modo, se você fica nesse ambiente por muito tempo, você começa a perceber que algumas questões se repetem. Quando um pai está nesse ambiente, todos esses preconceitos, essas pseudociências, essas visões de mundo que nós estamos tratando aqui, elas vão aparecer no processo desse pai em algum momento, entendeu? Por isso que eu chamo de manual, porque se você lê o livro, você já conhece os contra-argumentos. Por exemplo, a ideia da convivência qualitativa, que eu vi uma vez isso e fiquei muito horrorizado, assim, porque é um argumento a favor da alienação parental, um argumento muito perverso, porque, sabe, tipo,
Eu vi uma vez uma publicação, inclusive, de uma página que dizia lutar contra a alienação parental. Ela escreveu assim, porque mais importante que a quantidade é a qualidade. Aí você imagina um pai pedindo para aumentar o tempo de convivência e vai vir uma psicóloga, ou Ah, vai mas vir a isso é um juiz, ou um truísmo promotor. repetido. Sim, e isso não tem qualquer fundamento, isso é uma coisa absurda. E pior, isso só se aplica ao pai. Uhum. Tanto que eu brinco no capítulo que eu trato disso, né, que o Rolf Madaleno, que é um doutrinador famoso, aí ele fala isso, que a qualidade é melhor que a quantidade. Aí eu pergunto, vale para a mãe também? Digamos, então nós vamos avaliar as necessidades da criança em relação ao pai e à mãe. E aí vai dar, que é 10 dias com a mãe, 10 dias com o pai, e os outros 10 dias ela fica no abrigo? Uhum. Ou se supõe que sempre que não dá os dias do pai, você compensa com a mãe, porque estar com a mãe tanto faz, ou é sempre qualitativo. Quer dizer, tem umas ideias compradas no direito de família que elas não têm fundo, elas só estão lá. Ai, só e essas são essas frases de efeito, essas platitudes, você diz, peraí, como assim qualitativo? E depois você vai avaliar previamente a qualidade? Você deveria fazer, então, avalia, você ficou uma semana com o seu filho, né, a cada 15 dias, uma semana para cada um, e você não foi qualitativo. Aí eu até entenderia, numa perspectiva, sei lá qual de qualidade que vai se usar. Agora, previamente, por quê? Porque já vem com esse preconceito de que o pai... Tem várias passagens aí de psicanalistas no livro, infelizmente, a psicanálise foi a grande responsável por um monte de crianças sem pai, as ideias defendidas por esses autores e depois por uma parte da teoria do apego, tanto que a Ana Freud, o livro da Ana Freud é citado por todos os doutrinadores brasileiros que provavelmente nunca leram. Eles citam, você percebe, isso é uma outra coisa, Eduardo, você percebe que a pessoa não leu, que ela está Sim. citando uma frase que um outro doutrinador citou e que o outro... Porque assim, a Ana Freud era contra as visitas. E aí o sujeito usa a Ana Freud contra a guarda alternada ou compartilhada. Eu direi que são sinônimos. Digo que são sinônimos. Mas ela era contra as visitas. Você, doutrinador famoso, é contra o direito de visitas? Você acha que o pai tem que ser colocado para fora da vida da criança? Porque isso está lá no livro da Ana Freud. Ela diz que faz mal. Ela diz que deixa a criança confusa. A ideia da confusão, da criança confusa, vem da Ana Freud, vem da tradição psicanalítica. Sim, isso faz parte daquilo que a gente vinha comentando da forma lasta, né, com que o direito brasileiro é, em grande parte, né, isso começa na faculdade, né, a falta de rigor conceitual, a falta de debate, a falta de enfrentamento, a falta de apego ao uso correto dos conceitos, ao apego à argumentação, porque é engraçado que não consigo falar assim muito de outras faculdades de filosofia, mas o direito, que é tido às vezes como um curso mais sério, mais formal, ele é muito mais, digamos assim, impreciso e despreocupado com o rigor do que, por exemplo, a filosofia, né? Pelo menos a filosofia que a gente foi ensinado. Então, acho que isso se perpetua, né? A cultura jurídica ela vai se alimentando desde que a pessoa entra nos bancos escolares, começa a ler esses livros, depois começa a publicar esses livros, a palestras nesse sentido, né? Vira uma conversa entre os pares que sempre se dá dessa forma. Então, o apego a fazer o que tu fez, né, de esse tipo de argumentação, ele não existe, não é, né? Eu quero ver muito a repercussão que vai ter o teu livro, porque agora é assim, ou como se dizia aquela vez do Rawls, né, ou tu tá contra o Márcio, ou tu tá com o Márcio, né? Ou você refuta o que tu escreveu aqui, ou tem que concordar e mudar. Porque eu acho que no fundo eu tenho umas teses bem fortes, assim, que talvez a pessoa não pegue de primeira, mas tem uma crítica ao melhor interesse da criança no 6º capítulo que me parece bem contundente. Claro que eu não escrevi sozinho, eu me ergui nos ombros de gigantes ali, o Robert Minogue e o John Elster, que é um filósofo, inclusive marxista analítico, mas é um analítico rigoroso, né? Há uma crítica ao melhor interesse da criança, eu acho que ele tem quando eu li o artigo dele, eu fiquei, nossa, sensacional isso, né? Porque a ideia assim de que ele diz, é errado que um pequeno incremento na vida da criança produza um malefício tão grande na vida, por exemplo, do pai ou da mãe.
E me parece tão óbvio isso nos casos de mudança de endereço, em que você diz que a criança vai mudar para outra cidade e você diz que a mãe dela vai ganhar R$ 50 a mais e o sujeito vai perder seu filho. Ou vai vê-lo nas férias, né? Isso, no mínimo você pode dizer, não, tudo bem, mas eu defendo que mude. Mas no mínimo você tem que entender que é uma tragédia muito grande, porque há vários projetos Claro. de vida. O pai e a mãe não são criaturas, eles não são a creche. Eles têm projetos de vida com relação à criança. E eu acho que esse é um respeito que o direito brasileiro não tem em relação às pessoas. Essa visão assim paternalista, inclusive estava discutindo com o ChatGPT isso. Outro dia eu fiz um comentário e ele disse que o direito, olha o ChatGPT, né, que sensacional isso. Ele disse que o direito brasileiro é muito intervencionista. Eu estava citando um artigo do, eu estava citando um artigo do, isso. eu estava citando um artigo do Robert Minogue, aquele que eu cito no terceiro capítulo, que é o Barganha à Sombra da Lei, e eu falei alguma coisa para o ChatGPT, eu disse que o artigo não era conhecido, não era citado no Brasil, e ele é um artigo respeitado em outras áreas nos Estados Unidos, não só no direito de família e tal, ele é usado, a discussão sobre direito de família ali, no artigo, é usada nas outras áreas como um case só, né, um standard, assim, uma coisa, não é um artigo sobre direito mesmo, né, e aqui ele nem é conhecido. E aí o ChatGPT falou que o direito, que o direito brasileiro é muito intervencionista, tem essa ideia de que eu sei o que é melhor para a criança, e aí o que eu sei o que é melhor para a criança é alguma coisa assim, Ana Freud disse, François Doutor falou. Ou a forma como o melhor interesse da criança, o supremo interesse da criança é utilizada é totalmente imprecisa é como para dar uma roupagem formal ou uma justificativa teórica para um capricho do julgador, muitas vezes, ou algo que ele acha que retira do senso comum. Eu já vi muitas vezes, assim, juízes decidirem assim, mas eu acho que isso não é o... Mas tu só acha isso, é só a tua opinião, né? Não, como ficou muito tempo sem ver o pai, então agora é melhor não começar meio direto, quem sabe a gente vai espaçando. Mas por quê? De onde é que tirou isso? O que tu sabe dessa família, dessa criança? Isso é jogado em nome do melhor interesse da criança, sabe? Em nome do melhor interesse... Mas isso é jogado para dar uma sofisticação intelectual para, na verdade, a afirmação de um capricho. Na literatura nossa, aqui no direito de família brasileiro, esse conceito ele é tratado de uma maneira muito pobre. Conceitualmente muito pobre. Assim, eu digo isso com tranquilidade. Rolfo Madaleno, o Valdir Guizardo Filho é uma coisa assim, é constrangedora até. No debate americano, e o melhor interesse é muito criticado no debate americano, porque eles veem esses problemas, né? O John Elster, o artigo dele é também importante, né, no debate. O artigo do Robert Minogue, não tem quem não cite no debate americano sobre direito de família o artigo do Robert Minogue de 75, que é Tu foi o primeiro a melhor interesse aqui, provavelmente. Aqui no Brasil, eu imagino que sim, eu já procurei em muitos lugares. Bom, a Clara Sotomayor, ela cita meio atrapalhado, mas ela menciona ele nas referências. Pelo menos ela leu alguma coisa, embora eu ache o livro dela muito ruim, mas ela claramente tem uma agenda, ela não é estúpida. Algumas pessoas têm agenda e são ao mesmo tempo estúpidas. Sim. Ou não são tão cultas quanto a Clara Sotomayor. A Sotomayor dá para ver que ela cita o John Elster também. Eu surpreendi que eu fui ver, ela estava nas referências, ela tinha o John Elster, que são... Alguém, inclusive, me elogiou, falou que ficou impressionado se Deus ficar citando, que não é comum citar o debate anglo-saxão, né? Tem a ver com a minha tradição, tem a ver com a minha formação, sim, né? Mas eu acho que é para onde a gente tem que olhar mesmo, porque é onde tem rigor, onde tem uma formação, onde tem uma relação com pesquisa científica, com dados, uma preocupação em ter um fundamento e não só uma frase de efeito. Esses autores americanos, eles têm muitas, essas revistas que tu citaste, sempre tem estatística, sempre tem um estudo, sempre tem uma relação com o governo que publicou, tipo o IBGE eu acho que a gente está tentando, o legislador pelo menos está tentando, e o legislador, que eu digo, é muitas vezes comissões de juristas que orientam também, né? Assim, fazendo tangenciando um pouco, mas o novo, né, nem já é mais tão novo, o Código de Processo Civil brasileiro, ele foi voltado pensando nisso, né? E dá para ver claramente em quem integrou a comissão e o que liam e o que citavam, e como que ele foi pensado assim, olhando, né, para
do que poderia se extrair dos benefícios da common law, né? Porque havia exatamente essa preocupação com o uso muito impreciso e vago de conceito da pessoa humana, ou ligando uma decisão com a outra, mas uma decisão não tem nada a ver com a outra. Então, se tu pega o processo, o novo CPC, ele é construído pensando em dar mais rigor às decisões, mas né, já se passou aí alguns bons anos, né, desde que ele foi promulgado, mas a cultura jurídica ainda não avançou na mesma linha, né? Então, para a gente ver como é complicado isso, né? Mas é também um trabalho de formiguinha, né? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui, né, o que tu fez com toda a maestria nesse livro é dar passos assim importantíssimos na linha de como se deve orientar daqui para frente o debate brasileiro nessa área, né? O debate do direito família brasileiro. Pelo menos agora a gente tem uma obra de referência, né, que é nitidamente uma obra de referência, isso aqui, para a gente poder se pautar, né? Até as fiquei, né? pessoas podem... Eu acho que a gente talvez já esteja me encerrando, né? Quem não comprou, compre o livro e advogados, ou promotores, ou juízes, defensores que estejam assistindo, né, usem também isso, essas referências aqui, porque enriquecem as peças, né? Eu já introduzi nos meus modelos diversas considerações aí do Márcio e veio tendo uma boa receptividade com os juízes que eu trabalho. Eu acho que se isso é colocado e bem conversado, o bom argumento no final vence. Eu acho que sim. Eu acho que eles estão receptivos. O problema é que não tem conteúdo, não tinha, né? Eu já tive conversas com juízes, com promotores, contigo em outros momentos, até com advogados, e quando você mostra um conteúdo rigoroso, porque a pessoa pode pensar que Alice no País das Várias Famílias, esse nome e tal, pode ser um lamento de um pai, alguma coisa assim. Não, é um livro bastante conceitual, um livro com pesquisa, com citação, tem umas 400 citações, eu traduzi tudo, boa parte do que está aqui nunca foi traduzido para o português, né? O livro do Robert Plomin, por exemplo, que é um geneticista, não tem traduzido em português. Eu traduzi alguns trechos e pus aqui, que achei importante citar. O artigo do Robert Minolkin, esse não é citado no debate brasileiro, é um artigo filosófico, bastante refinado intelectualmente, né? O do John Elster também. Não é um livro... Pode ser um livro até um pouco difícil para algumas pessoas, mas eu tentei suavizar justamente, como tu disseste aí, com um tom mais ensaístico, que é como eu escrevo, assim, como eu gosto de ler também, né? Enfim. Uhum. Vocês vai se encaminhando para o final aí, Márcio? Eu acho que sim, acho que a gente pode encerrar. Não sei se alguém tem alguma pergunta de... Eu vi que teve bastante aí, né, comentários, e o pessoal interagiu bastante. Mas E vai passando, eu não ficava consigo. lendo aí, agradeço aí os elogios aí, que alguns fizeram a mim, que eu, né, não falei, mas é papel também do Ministério Público, né? O Ministério Público atua nessas áreas no melhor interesse da criança, por mais vago que seja, o que quer que seja isso, mas pelo menos eu, como atuo, eu tenho como base sempre a igualdade, né, entre pai e mãe, entre homem e mulher, e penso sempre em arranjos, né, quando essa questão chega num litígio, né, em arranjos que garantam, nos termos da lei, né, a convivência mais equilibrada possível do pai e da mãe com os filhos em comum, acho. E quanto aquilo que o Márcio comentou ali do consenso de Warshak, ou Warshak, não sei, encaminha muito nesse sentido, né, da importância da convivência. E a legislação, né, a qual o Ministério Público é devedor de cumprir, ela é bem clara quanto a isso, então eu só faço, na verdade, cumprir a lei mesmo. E a lei ela é muito clara na importância que o pai, assim como a mãe, tem na vida do filho. Né? Importância essa no sentido mais existencial ou lato possível, né? Não somente no sentido de desenvolvimento. Desenvolvimento infantil, né? Uma coisa que a gente não falou, que vai ficar, acho que, para outra live, talvez até uma live exclusiva sobre isso, se eu der a oportunidade, é a questão da Lei Maria da Penha e daquela discussão do primeiro capítulo do livro, tem muito que está lá. Pano para manga, né? Para isso. Que é o que está dominando hoje, a ideia da violência doméstica, de que não pode ter guarda compartilhada, ou a mudança de endereço, que é a discussão que está havendo agora no STF sobre a Convenção de Haia. Tem um pouco sobre isso. A Convenção de Haia está no 6º capítulo do meu livro, mas eu não tratei dessa questão do STF.
E a Maria da Penha está no primeiro capítulo do livro sobre paternidade, questões ali do identitarismo, que é o que Uhum. domina hoje, cultura woke. Tem um livro, inclusive eu e o Eduardo estamos discutindo, conversando, né, pessoalmente, o livro do Francisco Bosco, que é um Sim. filósofo também. Eu cito bastante, Violência de Gênero, né? Eu cito bastante no primeiro capítulo, que vale a Muito pena, que bom. tem uma análise assim, da ideia o livro dele se chama A Vítima Tem Sempre Razão, que já é um nome provocador assim, para essa cultura hoje que a vítima pode tudo, basta você, porque as pessoas pensam assim, eu finalizo dizendo isso, as pessoas pensam, é que é violência doméstica. Não, não é violência doméstica, é um boletim de ocorrência. Uhum, Se você uhum. quer mudar de cidade com a criança, você vai você não entra em discussão com o pai da criança, porque aí você rompe, você passa por cima da discussão técnica, da discussão jurídica, você simplesmente vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e se cria o argumento para você mudar de cidade, por exemplo. Sem que você prove qualquer coisa, fica lá e depois, aí depois a criança já se adaptou. Aí vem Sim. esses argumentos da psicologia, Uhum. que não são fundamentados na psicologia, né? Eu espero que as pessoas leiam isso. Tem muita coisa de psicologia. Boa parte do meu livro é sobre a psicologia. Segundo capítulo, o terceiro capítulo e o quarto capítulo, e também uma parte do sexto. É isso, eu acho. Sim. E se me permite, a minha consideração final que eu tinha, eu acompanho, né, sempre quando se faz assim, lives como essa, ou palestra, ou reunião, ou qualquer evento, né, é sempre comum, como a gente está acompanhando aqui, né, muitos pais lamentarem, né, Sim. afastamentos e tudo, né, e isso eu acho isso que é um pouco assim difícil de aceitar, porque é uma área que mexe, como tu mesmo falou, assim, com projetos de vida, né? É Uhum. como a pessoa se define, né? A paternidade ou a maternidade, a relação que um filho tem com seu pai e sua mãe, isso são questões absolutamente existenciais que dizem respeito ao aspecto mais íntimo e significativo da experiência de estar vivo, né? Então são coisas absurdamente relevantes, né? Então são coisas que têm que ser lidadas com o máximo de cuidado, com o máximo de aprofundamento e de estudo. Então, lidar de forma leviana com assuntos como esse é de uma irresponsabilidade brutal, gigantesca, atroz, é uma crueldade com o pai, uma crueldade com a criança. Então, me choca muito que, e aqui até faço uma crítica até, né, ao judiciário, ao Ministério Público, porque isso parece que para muitas pessoas isso não é assim tão crucial, né? Não que outras Sim. questões que a gente lida, crime, ou corrupção, ou meio ambiente, não sejam cruciais. Mas essa é uma relação muito significativa que a pessoa tem na sua vida, né? Então, quando tu vai escrever, ou decidir, ou se manifestar num processo como esse, é bom que tu saiba muito sobre esse assunto. É bom porque tu vai mexer profundamente com aquelas partes que estão ali envolvidas, né? Então, esse senso de responsabilidade que tu tem que ter é tão grande quanto o senso de responsabilidade que tu tem que ter ao acusar alguém num júri, por exemplo, né? Ou condenar alguém à prisão por muitos anos. Tu tá acabando com a vida de uma pessoa, é bom que tu saiba o que tu esteja fazendo. Né? E se tu vai aí se manifestar pelo afastamento da criança de um pai ou pela uma convivência restrita, é bom que tu saiba o que tu tá fazendo. E o que tu tá mostrando aí, a maioria das pessoas não sabe o que estão fazendo. Não sabe muito bem, acham que estão muito seguras no seu conhecimento, mas é aquele efeito do Dunning-Kruger, né? Quanto menos tu Sim. sabe, mais confiante tu acha que tá. Então esse livro também é uma provocação, né? Ó, Eu acho que sim. vocês não sabem tanto quanto imaginam, né? Vocês não sabem, tem muita coisa, né? Então, quem sabe isso incita aí que as pessoas percebam, principalmente os atores judiciais, né? Aprendam sobre a sua própria ignorância e comecem a pesquisar mais para conseguir né, decidir ou se manifestar ou atuar de forma mais prudente e justa nesses casos. Né? Eu acho que esse é um bom modo de finalizar a live, Eduardo, porque eu acho que isso estava numa das minhas agendas ao escrever o livro. Eu queria. Por isso que, claro, o livro é para os pais, o livro é para as mães, para psicólogas, para advogados, mas isso vale também para uma psicóloga. Você vai escrever que você conversou com o pai e que ele não. Ou que a Ana Freud disse, sei lá o quê.
Olha, o buraco é bem mais embaixo. Você vai ver no no segundo capítulo a quantidade de autores que eu cito, claro, em alguns momentos de modo superficial, porque são muitos, só ali que eu já tenho 80 páginas sobre isso. Mas quando você lê aquilo, você pensa, nossa, é muito complexo. É um tema muito cheio de detalhes, de arestas que não dá para ser tratado do modo como ele é tratado, assim, com essas frases de efeito, lar de referência, não dá para ser assim. Você tem que pensar muito no que você vai fazer, seja o juiz, psicólogo, advogado, o pai, a mãe, enfim, acho que é um bom modo de finalizar. Eu queria te agradecer, Eduardo, aproveitar a oportunidade dessa live para te agradecer pelo prefácio, pela atenção que tu me deu todo esse tempo da gente conversar. Quando eu comecei nesse mundo, a gente trocava figurinha, discordávamos, concordávamos, e eu fui evoluindo também nessa nossa conversa, e tu me incentivou bastante a escrever o livro, e depois foi lendo e foi confirmando alguns pontos que eu achava importantes. Então, eu te agradeço por esse carinho, pela essa amizade, já foram 18 anos de amizade, basicamente, Uhum. e eu Não, fico muito contente. eu que tenho como agradecer, porque a contribuição que tu deu para nós, assim, do mundo do direito, né, e para pais em geral, e por que não para mães também, e principalmente para crianças, né, é algo inestimável. Eu espero sinceramente que esse livro aí tenha o devido reconhecimento que ele merece, porque é uma obra diferente de tudo que já se viu, e de minha parte vou envidar todo o esforço possível aí para divulgar ele e incitar a sua leitura ao maior número de pessoas possível. Então, tá. Obrigado, Eduardo. Eu agradeço também a vocês que ficaram aqui. Vou tentar deixar aqui a live gravada, e se eu conseguir deixar ela gravada, depois eu jogo ela lá para o YouTube, para quem gosta de ouvir no YouTube, ver no YouTube, que é mais fácil de ver do que aqui. E em outra oportunidade convido o Eduardo também para a gente Com o falar maior sobre outros prazer. temas, esse da Maria da Penha Com o aí. maior prazer. Então tá, é isso aí. Um grande Boa noite, abraço. pessoal. Boa Boa noite a noite, todos. Eduardo. Um abraço a todos. Boa noite.